Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu. Que bom que você esteja nesse canal, tá bom? Eu sou adventista do sétimo dia, mas não compactuo com as doutrinas atuais, ou pelo menos algumas doutrinas atuais da Organização Adventista do Sétimo Dia, que é dirigida por Ted Wilson, tá bom? Ted Wilson é o presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, tá certo? Então, gente, eu estou com o livro aqui Em Busca de Identidade, de George Knight, tá certo? Esse livro, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês verem. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, e esse livro, ele fala a respeito de que se Ellen White estivesse viva hoje, tá certo? E eu até brinco assim que Ellen White está se removendo no túmulo, né? Claro que ela não está mais no túmulo, que já a terra já comeu. Mas ela estaria se removendo no túmulo hoje, né? Com as doutrinas adventistas do sétimo dia hoje, né? Somente a doutrina da Trindade, que nega a personalidade do Pai e do Filho, tá certo? E pega o Espírito do Pai e forma uma terceira pessoa, né? Que é a terceira pessoa da Trindade. Que coisa, né? O Pai fica assim, seu Espírito, porque o Espírito Santo agora é uma terceira pessoa da Trindade. É só a pessoa raciocinar, analisar direitinho, que vai ver que não tem apoio, meu amado. Por mais que queiram, queira pegar o Espírito de Profecia, distorcer para dar apoio à doutrina da Trindade, e a Bíblia também, não tem apoio, tá certo? Então, meus amados, veja o que é que diz aqui o historiador da igreja. George Knight é um historiador da igreja, tá certo? Quando ele escreveu esse livro, só existia 27 doutrinas, né? Agora são 28, tá certo? Aí ele diz aqui, ó. Esse é o. Ele diz aqui. Muitos adventistas, eu estou lendo a página 11, tá certo? Muitos adventistas provavelmente não pensam que as crenças de sua igreja tenham mudado através dos tempos. A maioria provavelmente crê que os fundadores do movimento do advento possuem as mesmas posturas doutrinárias do adventismo no início do século XXI. Ou seja, as pessoas, hoje os adventistas e até anciãos, né, até pastores, acham que a igreja sempre creu naquilo que está crendo hoje. Na doutrina da Trindade, na natureza de Cristo, tá vendo? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que Jesus é filho de Deus só a partir do ventre de Maria, que o termo filho de Deus, até mesmo como quando usa antes da fundação do mundo, é apenas título funcional, tá certo? O filho, pai, é apenas título funcional, só existe no plano da salvação. Que coisa, né, meu amado? Então, os pioneiros, né, Joseph Bates, Tiago White, que é James White, esposo de Ellen White, pastor King Haskell, né, e tantos outros pioneiros, né, da igreja adventista estavam unânimes. Faça uma observação aqui, meus amados. O espírito de profecia um dos motivos do Espírito de Profecia, de Deus ter nos dado o Espírito de Profecia, por meio de Ellen White, era para trazer unidade à igreja, e a igreja estava unida nesse sentido, tá certo? Hoje a igreja está desunida nesse sentido, com essa falsa doutrina da Trindade, né? Que é o vinho da Grande Babilônia, que a igreja, que é o principal vinho da doutrina da Igreja Católica Romana, que hoje pendura hoje com os Adventistas sétimo dia, ou seja, em outras palavras, meu amado, a Igreja Adventista sétimo dia, a organização, ela está fazendo o papel do anticristo, dando a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Que coisa, né? Analise, meu amado, estude, tá certo? Seja um bom bereano. Quando a gente está dando estudo bíblico, a gente não pede para as pessoas ser bereano, investigar se aquilo é verdade ou não, porque eu também não me torno um bom bereano. Lembre-se das palavras de Tiago, né? Falar de tal modo e tal modo proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, tá certo? Então, meu amado,
todos os pioneiros estavam unidos nessa questão, tá certo? Que a doutrina da Trindade é uma doutrina antibíblica, né? Aí ele continua dizendo algo muito aqui interessante, ó. Ele diz assim, ó, muitos, à medida que o Espírito Santo conduzia a igreja, né? À medida que o Espírito Santo conduzia a igreja em seu estudo da Bíblia, o adventismo moderno adota o mesmo ponto de vista. Por outro lado, certas crenças fundamentais adotadas pelo adventista, ou seja, nesse livro, no começo do livro, ele começa a dizer que a verdade presente é uma verdade dinâmica. E ele, o pastor George Knight, para não perder, né, suas credenciais e para não perder, né, sua fama, bom, perder tudo que ele, né? Eu já era um pastor de renome, né? Dentro da igreja, né? Um historiador de renome. Aí para não perder, né? O patamar onde está, aí creio que ele vai dar um jeitinho para ajeitar o que ele está falando e o livro ser aceito, tá certo? Aí ele começa a dizer que a verdade presente era dinâmica, tá certo? Mas só que poderia ser mudada à medida que o Espírito Santo, tá certo? Que na visão dele é a terceira pessoa da Trindade, tá certo? Pelo menos no que ele procura mostrar aqui, que houve uma mudança ao longo do tempo, né? Nessa questão, e o povo, os pioneiros e Ellen White passaram de... É uma controvérsia, meu amado, porque ele começa dizendo que Ellen White não se uniria à igreja hoje. Aí depois ele começa a dar um jeitinho que Ellen White e os pioneiros mudaram, né? Ellen White, o Espírito Santo foi conduzindo a pena inspirada de Ellen White para dizer que a doutrina da Trindade é verdadeira, meu amado. Principalmente aquele texto de Ellen White, Desejar Todas as Nações, né? Que colocaram Desejar Todas as Nações, que estava em outro texto de Ellen White, mas tudo bem, né? Que diz em Cristo a vida original, não derivada, não emprestada. Isso é fácil de te explicar, meu amado. Se você estuda o Espírito de Profecia, você vai entender o porquê Ellen White diz que em Cristo a vida original, não derivada, não emprestada. Ele conquistou isso, meu amado. Tá certo? Ele recebeu do Pai essa vida original, não derivada e não emprestada. Não é a vida de Cristo é uma vida em abundância. Ela nem é derivada e ela nem é emprestada. É uma vida original. Mas isso não quer dizer que Cristo sempre existiu, tá certo? Em igualdade com o Pai, como é ensinado para adotar a doutrina da Trindade. Tá certo? Quem criou o tempo e o espaço? Foi o próprio Cristo, né? Ele foi nascido de Deus, ele foi gerado do Pai e depois de gerado, ele criou o tempo e espaço. É por isso que os pioneiros diziam que Cristo existia desde tempos não contáveis. Tá certo? Por quê? Porque não se contava o tempo quando o Pai gerou o Filho, mas depois que Cristo foi gerado, né? Eu não sei quando, ele criou o tempo e espaço e começou-se aí contar-se o tempo. É por isso que Ellen White também diz, não houve tempo, né? E aí usa isso para dizer que Jesus sempre existiu. Aí diz assim, Ellen White diz, não houve tempo que Cristo nunca esteve em íntima comunhão com o Pai. Ou seja, por quê? Porque Cristo, desde que o tempo foi contado, começou a ser contado, ele sempre teve comunhão com o Pai. Tá certo? Mas antes de existir o tempo e o espaço, aí houve um tempo que Cristo foi gerado do Pai. Tá certo? Isso é fácil de entender quando você entende o Espírito de Profecia. E isso, meu amado, não é diminuir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não. É apenas afirmar a luz que nós recebemos por meio da serva do Senhor, Ellen White. Tá certo? Por meio da Bíblia e do Espírito de Profecia, né? A igreja adventista foi privilegiada, meu amado. Com grande luz. Porém, a luz foi ofuscada por meio de falsas doutrinas que hoje penduram dentro da organização Adventista Sétimo Dia. Mas Deus tem um povo dentro de um povo, não é verdade? Deus tem 7.000 homens que não se ajoelharam a Baal, né? Aí ele continua dizendo aqui, ó. E não poderia ser alterada sem criar uma corporação religiosa inteiramente diferente. Ou seja, havia doutrinas que não poderiam ser alteradas
sem criar uma corporação religiosa totalmente diferente. Foi isso que aconteceu. Em 1931, 16 anos da morte de Ellen White, por debaixo dos panos, aceitaram a doutrina da Trindade. Empurraram a doutrina da Trindade, né? Que é o principal vinho da Grande Babilônia. Assim como Ellen White disse que o sábado importa em salvação, eu digo que a não crença na doutrina da Trindade também importa em salvação. Viu? Quem beber desse vinho, assim como aceitar o domingo como dia de guarda e outros vinhos da Grande Babilônia, também participará das pragas e, consequentemente, perderá a salvação. É duro, né, meu amado? Mas isso é verdade bíblica e do Espírito de Profecia, que a organização adventista do sétimo dia deveria estar ensinando e não ensina. E aí, meu amado anciãos, né? E hoje até anciã tem na igreja, pastores, né? Então vocês deveriam se voltar para Deus. É por isso que é tanta aberração dentro da igreja. Pastores, anciães, diaconisa, que não é nem diaconisa é para ter, meu amado, mas pouquinho a pouquinho, tá vendo? É aquela história do sapo, né? Você coloca o sapo dentro da água, não pode colocar na água quente, senão ele pula. Aí coloca na água fria, liga o fogo, vai amornando, esquentando, o sapo vai se acostumando, morre lá cozinhado. Mesmo assim fizeram com essa doutrina da Trindade, né? Debaixo dos panos em 1931. Aí pouquinho o povo vai se acostumando, embora muitos pastores não aceitaram, foram perder as suas credenciais, quando por lutar para não aceitar essa doutrina da Trindade dentro da igreja, né? Pastores perderam as suas credenciais, né? E tantos outros lutaram para que o povo não aceitasse, mas hoje, né, o ômega da apostasia está dentro da igreja. A principal doutrina da Igreja Católica Romana, hoje os adventistas do sétimo dia enchem o peito e diz, e até na oração diz, que a Trindade se faça presente. Meu amado irmãos, isso é uma aberração. Vamos se libertar, meu amado, do vinho da Grande Babilônia, certo? Então, como eu disse aqui, vamos partir agora para outra questão aqui, né? Continuando na questão, né? Mas aqui, ó. Ele aqui, ó. A maioria dos fundadores dos Adventistas do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje. Isso é a página 16. Hoje, se tivesse de concordar, tá certo? Com as 27 crenças fundamentais da denominação, vê o manual da igreja, né? Página de 9 a 19. Esse era quando o manual tinha apenas 27 crenças, né? Agora tem 28, né? Então ele diz que a maioria dos adventistas, inclusive Ellen White, né? Não concordaria, meu amado. Ellen White, se estivesse viva hoje, ela seria chamada de dissidente. Hoje o Moisés é chamado de dissidente por não aceitar a doutrina da Trindade. Ellen White, Spionet, Tiago White, todos os outros, meu amado. Tá certo? Seria chamada de dissidente, né? Aí aqui, ó, a maioria dos líderes adventistas também não endossaria a crença fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito Santo. Agora veja o que o Ray Smith ele cria. E está correto, hein? O Ray Smith, por exemplo, não apenas negava a Trindade e a eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos de fé, mas também como eles retratavam o Espírito Santo como aquela divina e misteriosa emanação pela qual eles, o Pai e o Filho, levam avante sua grande e infinita obra. E está corretíssimo, meu amado. O Espírito Santo, tá certo que é o Espírito do Pai e do Filho, tá certo que emana do Pai para o Filho, ela é que leva a obra, né, de restaurar a humanidade. Tá certo? Tá, o Ray Smith está certíssimo, mas só que aqui é falado num termo como se tivesse assim, irônico, irônico, né? Um termo irônico, mas tá tudo correto aqui, né? Ellen White, como veremos, partilhava desse mesmo ponto de vista, né? Ou seja, né? Hoje, meu amado, tá uma confusão hoje dentro da igreja de 27º dia com essa doutrina da Trindade.
Aí ele começa a dizer que em alguma parte do livro dele, ele diz assim, ó, essa compreensão progressiva da verdade presente também aparece em duas declarações escritas por White em um espaço de 53 anos entre elas. Tá certo? Então, ou seja, para o historiador da igreja, né, houve um crescimento de entendimento sobre a questão, somente a questão da Trindade. Ou seja, Ellen White, ela enlouqueceu no final da sua vida, ela começou a escrever, né, que agora, embora ele diga aqui que Ellen White, ela nunca escreveu firmemente algum texto, embora ele pegue o livro Evangelismo para dizer que Ellen White escreveu sobre a Trindade hoje, né? É distorção e mais distorção, né? Aí ele diz aqui, ó, Ellen White, ela nunca escreveu um texto que diga realmente se ela defendia a doutrina unitariana ou trinitariana. Se ela cria na doutrina da Trindade ou se é que ela não cria. Meu amado, existem milhares de textos, vamos dizer assim, né? Os textos de Ellen White, ela mostrando que ela não cria na doutrina da Trindade. Tá certo? Aquele texto que está lá no livro Evangelismo, que é usado muito, né? Que veio aparecer depois, foi de pregação de Ellen White, que ela fez, né? Não só uma, mas como 2 ou 3 pregações de Ellen White que ela fez, tá certo? Até mesmo em uma igreja presbiteriana que ela foi, e também ao ar livre, né? Que ela diz que há três. No livro Evangelismo está escrito assim, ó, há 3 pessoas vivas no trio celestial. Olha para aí, ela nunca disse isso, meu amado. Ela nunca disse isso. E ela não revisou esse texto não, viu? Ela disse que texto que não fosse revisado não deveria ser aceito. Ela morreu e não revisou esse texto. Mas agora vem aparecer, né? Esses textos para dar apoio à doutrina da Trindade. Só que ela disse, há 3 personalidades vivas na divindade divina. 3 personalidades vivas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho tem 2 personalidades, meu amado. A humana, tá certo? Que se originou a partir que ele nasceu do ventre de Maria, né? E a divina que existiu desde que ele foi gerado. Ou seja, Cristo ele trabalha em 2 frentes. Ele trabalha como ministro no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, mas ele trabalha também em outra frente como ministro em nossos corações, diz Ellen White. Tá entendendo? Com a personalidade divina, ele trabalha no céu. Com a personalidade humana, ele trabalha no céu como nosso sumo sacerdote. Mas com a humana glorificada. Mas com a personalidade divina, ele trabalha em nossos corações. É por isso que eis que eu estou à porta e bato. Meu amado, Laodiceia, que é a igreja de 27º dia, ela se apostatou e Jesus está fora e não dentro do coração. O que é o espírito do anticristo, meu amado? É o egoísmo sentado no trono do coração. E a mensagem de 1088 é justamente isso. Faz com que Cristo entre no coração, que foi trazido por Jones e Wagner, o pastor Jones e Wagner, que Ellen White apoiou e disse que era a mensagem do terceiro anjo. É Cristo justiça nossa, que tira o eu do coração, o ego do coração, o eu, que é dirigido por Satanás. E aí Cristo pode entrar e aí eu posso cear com ele e ele comigo. Mas enquanto o egoísmo estiver dentro do coração e a rejeição à justiça de Cristo como justiça nossa, aí, meu amado, eu nunca vou poder cear com Jesus e ele comigo. Enquanto eu crer nessa falsa doutrina da Trindade, eu vou estar sempre colocando o eu no trono do meu coração. Mas Cristo diz, eis que eu estou à porta e bato, meu amado. Se algum adventista do 7º dia, seja pastor, seja ancião, seja qualquer leigo, abrir a sua porta, Jesus quer entrar na sua vida, quer entrar e cear com você e você com ele. Ele quer ter um relacionamento
O Espírito Santo quer fazer uma obra transformadora e renovadora e lhe dá poder para que você esteja em pé por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Está entendendo? Então, quem estiver adotando a doutrina da Trindade como uma das doutrinas de 27 dias, meu amado, participará das pragas e, consequentemente, perderá a salvação. Tá certo? É duro hoje, né, meu amado? Hoje a igreja que Deus levantou no princípio, né, a Adventista Sétimo Dia, que deu o próprio nome Adventista Sétimo Dia, ó, por Deus, ó, para isso. E Adventista quer dizer crer na eminência de Cristo Jesus, Adventista, advento, né? Vinda eminente de Jesus, e aqueles que deveriam estar se preparando para a volta de Jesus e para que assim preparasse outros também, agora se desviaram dos caminhos de Deus e agora é uma nova organização. É mais uma entre tantas a organização de 27º dia. Mas Deus tem 7.000 homens que não se ajoelharam a Baal. Tá certo, meu amado? Espero que você esteja entre eles. Adventista Sétimo Dia. Tá certo? Continue sendo Adventista Sétimo Dia. É o nome do meu canal, meu amado. Saia dela por meu. O título do meu canal. Saia da cidade para o campo é uma interpretação. Tá certo? A segunda interpretação é saia das falsas doutrinas e venha para as doutrinas verdadeiras. Tá certo? Rejeita a doutrina da Trindade. E outros ensinamentos errados, né? E também saia da organização adventista, é a terceira interpretação do canal Saia Dela por Meu, e venha de encontro ao verdadeiro Deus para pequenos grupos. A obra terminará do mesmo modo como começou. Deus quer hoje, meu amado, que você continue sendo adventista sétimo dia, mas em pequenos grupos. Porque é impossível você adorar a Deus sem adorar esses três deuses que faz com que você viole a lei de Deus que diz, não terás outros deuses diante de mim. A doutrina da Trindade, meu amado, ela cria três deuses. Aí o irmão ancião disse, mas peraí, mas o ensinamento de vocês também não diz que... Não é de você, meu amado, é de Deus e da palavra de Deus. E não ensina também dois deuses, meu amado, mas só que Ellen White e a Bíblia explica como é a divindade divina. Pois Jesus disse em João capítulo 17, que a vida eterna é essa, que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor, o Pai, enviou. Tá certo? É isso que a Bíblia revela a respeito de Deus, que Jesus é Deus e que o Pai é Deus, mas não diz que o Espírito Santo é Deus, uma terceira pessoa da divindade. Tá certo, meu amado? Então, se você quiser questionar, quando a gente diz que o Pai é Deus e o Filho é Deus, Jesus é Deus na natureza, mas não na personalidade. É isso que a Bíblia e a profecia nos deu luz sobre isso. Tá certo? Isso não rebaixa o Senhor em forma alguma. Não faz dele um Deus menor, Deus miúrgo, como Leandro Silva, né? Leandro Silva não, é Rodrigo Silva, né? Quando ele está ensinando a doutrina da Trindade, né? E querendo denegrir os que não creem na doutrina da Trindade, né? Como eu e tantos outros. Aí ele diz, os que não creem, que são dissidentes, eles creem no Deus miúrgo, como os pagãos criam. Mas, meu amado, Senhor, os grandes homens da igreja adventista, ou pelo menos assim da mídia, né? Rodrigo Silva, Leandro Quadro, aquele do canal Fala Sério Pastor, e tantos outros, né? Pastor Tim, né, o presidente da Associação Geral, pessoas que deveriam estar, né, fazendo a vontade de Deus, agora está fazendo a vontade de Satanás. É duro dizer isso, né, meu amado? Mas quem é que está dirigindo a igreja adventista do sétimo dia? Satanás, meu amado. Tá certo? Mas Deus tem pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas boas, cristãos excelentes adventistas do sétimo dia dentro da organização adventista do sétimo dia, que no momento certo vão acordar para Jesus, meu amado, e analisar a história. Você pode argumentar quanto o meu argumento, quanto as minhas opiniões, mas conta a história, meu amado. Vai lá ver na história, 1931 foi colocado debaixo dos panos
1980 adotaram oficialmente a doutrina da Trindade, o vinho da Grande Babilônia, meu amado. A Bíblia diz o quê? Se eu beber do vinho da Grande Babilônia, eu também beberei do vinho do cálice da ira de Deus e serei atormentado diante de Deus e na presença do Cordeiro e dos seus santos anjos. Em outras palavras, perderei a salvação também, meu amado. Então é a advertência do Senhor. Mas o povo, né, fecha o coração e Cristo não pode cear com eles. Você que é adventista do sétimo dia, é hora de você se voltar para Deus. É hora de você se preparar. Porque nós estamos vivendo no limiar da volta de Jesus, meu amado. Tá certo? Um grande abraço a todos, de Moisés Ferreira. Eu estava só pensando com o objetivo de advertir a igreja, tá certo? Para nós estarmos juntos, em pé, para ver Jesus voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Será Jesus mesmo, meu amado, vindo nas nuvens do céu, literalmente, visivelmente e audivelmente, tá bom? Isso é ser adventista sétimo dia. Isso é crer na iminência da volta de Jesus. Nós estamos vivendo na geração, na última geração. Não haverá outra não, meu amado. Essa é a última geração que verá Jesus voltando com poder e grande glória. Logo, logo o sol da justiça está vindo, meu amado, para nos levar para o céu. E o que eu estou fazendo? Brincando de ser adventista sétimo dia? Não pode, né? Meu amado, Maranata, o Senhor logo vem. Graça e paz a todos. Fui!